Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu falei com meu esposo, eu estou sentindo de fazer um agradecimento a toda a igreja. Irmãos, graças a Deus, o Senhor não me ocultou o que Ele ia fazer, porque Ele conhece a minha estrutura, e Ele não me ocultou o que Ele ia fazer. O dia do congresso das crianças, eu estava ali no Betel. Eu quero dar o testemunho do que Deus fez com o meu esposo. E aquela irmã estava pregando para a criança. E de repente ela colocou a mão no meu ombro e disse para mim assim: tu ainda vai caminhar muito. E eu vou te carregar no colo. Essa foi a profecia. E este que está do teu lado, eu vou dar saúde a ele. Eu guardei aquela palavra no meu coração e foi o meu consolo. Porque o pastor Moisés chegou a ver o estado que o meu esposo ficou. Mas eu fiquei tranquila, porque Deus não é homem para que minta. E Ele falou que ia dar saúde a ele. Glória a Deus. Eu não poderia deixar de dar esse testemunho. Ele vindo aqui para um atendimento, eu notei que ele não estava muito bem. E eu disse para ele assim, na segunda-feira, eu disse para ele assim, não chega muito tarde não, vem mais cedo. E ele veio, porque ele é assim com a obra de Deus. E às vezes não ouve muito, né, quando a gente fala, mas a gente vai orar. Irmão, de repente, quando foi 8h30, ele chegou se arrastando. Aí eu olhei, abri a janela, olhei e falei, ué. Quando eu olhei para ele, ele estava com a camisa social, que eles não vêm de terno aqui para o atendimento. Eu notei que o peito dele estava estufado de inchado. E ele foi entrando rápido, se jogou na cama e falou para mim assim: liga para o pastor Moisés que eu estou muito mal. E eu liguei e o pastor Moisés estava em reunião no hotel, no Betel. Porque eu quero, quando eu vou falar mais rápido, irmãos, que eu não quero tomar tempo, eu costumo errar. Lá no Betel, e na mesma hora ele atendeu. E eu falei assim: pastor Moisés, meu esposo está muito mal. Aí ele falou comigo assim: pede um dos irmãos dele para levar ele agora para o HPS, que eu estou indo para lá. E ele deixou a reunião, e eu não falei como que ele estava. Ele deixou alguém dirigindo a reunião, daí uns 10 minutinhos ele já estava dentro do HPS. E foi uma correria muito grande, mas muito grande, irmãos. Se o Senhor não tivesse falado comigo antes, eu ia desesperar. Mas o Senhor falou, e aquilo foi como um bálsamo. Pastor Moisés chegou a falar assim: é gravíssimo. E eu ouvindo aquilo, mas eu disse: o Senhor falou. Glória a Deus. Irmãos, e ali foi prestado os primeiros socorros. E o pastor Moisés chegou, pediu licença à cardiologista e começou também a ajudar a fazer os exames. E nós saímos de casa, eram umas 9 horas. Quando foi 00:30, eles já tinham medicado, colheram sangue. Foi muito corrido mesmo, sedaram ele e eu fiquei ali. Mas o meu agradecimento nesta noite, irmãos, é que muitos irmãos falaram comigo: por que a senhora não ligou para a gente ficar com a senhora, para a senhora? Eu não quis deixá-lo. Eu não tenho, assim, uma idade suficiente para ficar no hospital uma noite toda, mas eu falei: não vou comunicar com ninguém, nem com as minhas filhas, que não sabiam se ele ia ficar internado. Então, eu quero agradecer aos irmãos que prontamente falaram comigo: a senhora não podia ter feito isso, mas o Senhor prometeu que ia me carregar no colo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, não é fácil ficar naquele HPS. Só misericórdia de Deus. E eu não quis chamar uma outra pessoa, nem as minhas filhas. Todo mundo achou ruim comigo. Mas eu tinha promessa de Deus que Ele ia me carregar no colo. E eu fiquei ali ao lado dele. Não é fácil. Irmão, aleluia, glória a Deus. Eu vou falar aqui, não é recado de Deus, não. Você tem desânimo de orar? Vai lá para o HPS. Você tem desânimo de orar, irmão? Vai visitar os hospitais. Nós temos que dar mais valor à vida. Aleluia, glória a Deus.
Naquele momento, aleluia, o Senhor falou no meu coração, mas eu estava em oração constantemente, aleluia, e ouvindo pastor Eli, pastor Pereira, não deixa a dor chegar na tua casa para você orar, não deixa, ore antes. Foi falado também a respeito, aleluia, da pessoa dizer, como que eu vou orar sem cessar? Irmão, eu conheci um irmão, ele estava na fila do ônibus, e ele foi batizado com o Espírito Santo. Na historinha não, irmão, eu conheci esse irmão. Ele lá no ponto do ônibus, Jesus me batiza com o Espírito Santo. Jesus me batiza com o Espírito Santo. E Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Desceu o poder no ponto do ônibus. Como? Ah, mas como é que eu vou ajoelhar para orar? Irmão, desculpa. Eu tenho que dar uma satisfação à igreja. Eu tenho dificuldade para ajoelhar. Porque este ano eu já vou fazer 78 anos. E tem 64 anos que eu estou plantada na casa do Senhor. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Ah, irmã, a senhora não entende isso, nem aquilo que a senhora é antiga. Glória a Deus que eu sou antiga. E quero conservar orando sem cessar. Aleluia, glória a Deus. Não só eu, mas o meu esposo. O meu neto Davi, todo dia, não mora aqui, mora em Rio das Ostras. Agora está de férias. 10 horas da noite, meu esposo está orando com o Davi e lendo a Bíblia. A nossa vida é oração. Irmão, está pensando que é brincadeira? Fazer quase 60 anos de casamento é mar de rosas? Não. Oração, tolerância, amor. Glória a Deus. Ah, mas a culpa é dela. Deus está mandando eu falar. A culpa é dele. A culpa, irmão, é da falta de vigilância. Porque onde tem Jesus, aqui, não vamos orar assim. Ai, quem sou eu? Mas Deus está mandando falar. Jesus visita a minha casa. Irmão, a visita chega e depois ela vai embora. Fala assim, Jesus, fica na minha casa. Fica dentro da minha casa. Eu peço, Senhor, eu não quero somente a visita do Senhor, mas eu quero que Ele fique dentro da minha casa. Irmãos, Jesus é tão maravilhoso. Ele sabendo que ia passar e eu precisaria de ajuda. A minha filha Josiane trabalha em Belo Horizonte e ela tinha entrado de férias. E as outras noites, a minha filha ficou. E me proibiram, eu ia só na hora da visita. Isso é o amor também, né, irmãos? Porque eu sempre digo, o amor cura. Essa igreja tem amor, essa igreja orou, essa igreja preocupou. Aleluia, glória a Deus. E aqui está o pastor Pereira. E para terminar, irmãos, eu falei com ele que eu não ia falar muito, mas eu tive que falar o que Deus mandou. Quando eu ia visitá-lo, irmãos, olha a prova, 9 dias no hospital. Normalmente o médico vinha conversar comigo. Ele achando, todo dia ele achava que ele ia fazer cateterismo para ir embora para casa. Até que um dia ele pediu, fala com a sua mãe para trazer roupa, que eu vou sair amanhã, vou fazer cateterismo. Eu sabia que não ia, porque os médicos chegavam perto de mim e falavam assim, ainda não sabe o procedimento que vai fazer. Irmãos, eu passei essa prova vários dias. E eu orando, Senhor, tu falaste, Jesus. Quando, no último dia que eu fui lá para visitá-lo, levei a roupinha, né? Na UTI não pode ficar nada, mas o médico falou, não, pode trazer. A médica chegou para conversar comigo, ele lá naquela UTI, já estava lúcido. Meu esposo é um homem que ele tem muito domínio próprio. Eu falei com ele, eu não sou assim não. Não é que eu não tenha domínio próprio, eu sou mais impaciente um pouco. Mas ele falou, eu pedi graça a Deus. E eu ficava com muita pena dele, 9 dias na cama. E a médica chegou no penúltimo dia, olhou para mim, olhou para ele e falou assim, olha a igreja, a resposta da oração. O seu José vai voltar para casa com o coração de um jovem de 18 anos. Glória a Deus. Confirmação da palavra do Senhor. Ele ouviu isso.
Aí ele olhou assim para mim, deu um sorrisinho, né? Eu falei, é isso mesmo. Teve alta antes. A minha filha falou assim, pensei que o pai ia chegar numa cadeira de roda, arrastando. Quando eu vi, o pai estava na minha frente. Falei, isso é a mão de Deus. Igreja, tem algumas restrições, né? Eu tenho falado com ele. Ah, mas eu posso, ó. Meu neto, está dizendo que não tem não, igreja. Olha aí, tem não. O meu neto, Davi, foi com ele na consulta, foi até bom. Que aí o médico perguntou assim, doutor, o meu avô pode ir na academia? Não pode não. E o meu avô pode ir no culto? Pode, de segunda a segunda ele pode ir no culto. Glória a Deus. Irmãos, Jesus é maravilhoso. Deixa eu molhar aqui um pouquinho a garganta. O Senhor operou, igreja amada. Nossas orações não ficam aqui, não. Ainda vou te dizer mais uma coisa. Não fica esperando a igreja aí na tua casa, não, hein? Vem antes. Vem antes. Cuidado. Ah, eu vejo em casa, eu vejo deitado. Você está adorando a Deus deitado? Deitado, diz que está adorando a Deus? Levanta dessa cama, se você tem saúde, e vem para a casa do Senhor, aleluia, glória a Deus. Tudo bem se você não está em condição, mas o comodismo está entrando, irmãos. O comodismo está entrando. Para que eu tenho online? Vou deitar e vou assistir o culto. Nós não estamos aqui assistindo o culto, não. Nós estamos adorando o Senhor. Aleluia! Muito obrigada pela oportunidade. Ele não puxou o paletó, porque não tem paletó. Irmãos, eu tinha que contar essa bênção. Deus é fiel. Outra coisa, só um minutinho, pastor Pereira. Eu quero ler aqui. Eu marquei até o Salmo. Salmo 40. Faz isso não. Irmão, Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, aleluia. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Glória ao nome do Senhor. Só mais um versículo. E disse o Senhor, Gênesis 18, 17. Isso aí é o que aconteceu comigo. Tá bom? E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Quando ia ser destruída aquela cidade, o Senhor fez isso comigo. Ele não me ocultou o que ele ia fazer, porque ele conhece a minha estrutura. E eu falei para ele, cheguei em casa, falei com ele. Olha aqui, Deus falou comigo. Deus falou comigo. E ele ficou só ouvindo. E o Senhor cumpriu. Irmã, igreja amada, ele passou na prova. Eu também passei na prova. Não foi fácil. Mas o Senhor, quando Ele tem... Tu és fiel, Senhor. O coral cantou lindamente aqui. Glória a Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Glória a Jesus. Em todo tempo, nós precisamos agradecer a Deus. Em todos os momentos. Até pelas provas que nós passamos,
Nós devemos agradecer a Deus. Deus tem um propósito em tudo que Ele permite nas nossas vidas. Fiquei ali esses dias no hospital, olhando para cima assim, um doente de lá, outro de cá. Não tinha relógio para saber a hora, não podia ter celular. Eu só sabia que era 7 horas da manhã porque chegava a rendição, troca de turno. Pô, vai 7 horas, vai trocar as enfermeiras, 7 horas. Daqui a pouco, vinha o café, o almoço, mas a hora eu não sabia, não. Só ia chegando, mas a hora eu não sabia, não. Aí dava 10 horas da noite, não sabia, já apagavam as luzes, ficava só uma acesa lá onde estava a enfermeira. Falei, então já está na hora de dormir, 10 horas. Mas já tinha pescado o dia inteiro, né? Mas não tinha como virar. Tudo monitorado com aqueles eletrodos ligados lá no monitor, parede de pressão constante no braço, toda hora enchia, esvaziava, para olhar a pressão. Fiquei naquela luta ali, mas eu pedi paciência ao Senhor. Senhor, me dá graça. Trabalho no meu psicológico para eu passar aqui, sem preocupar. Fiquei tranquilo. Cheguei lá no João Felício, na quarta-feira, pensando que ia fazer o procedimento naquele dia, ir embora para casa no outro. Aí falou assim, só segunda-feira. Eu falei, misericórdia, mas vamos ficar aqui. O lugar está certo, né? O recurso está no lugar certo. Então é aqui, vamos ficar tranquilos e vamos vencer esses dias aí. Graças a Deus, foi feito um angioplastia, colocou 2 estentes. Estou aí. Estou com a minha irmã Eliude. A Eliude está com um só, mas eu estou com 2 agora, viu, Eliude? Mais novo que eu, já há algum tempo já colocou, fez angioplastia. Mas é assim mesmo, é o recurso. O pastor Moisés sempre fala que é o recurso da graça de Deus para nós, a medicina. Nós estamos vivendo mais, é por isso, é o recurso da graça de Deus nas nossas vidas. Glória a Jesus. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos que preocuparam comigo, com a minha esposa, que oraram. Eu disse no domingo, os irmãos que nos acompanham, nos assistem através das redes sociais, também se preocuparam, disseram que estavam orando, e outros perguntando, cadê o pastor Pereira? Cadê o pastor Pereira? O Pereira está descansando. Não é um lugar bom para descansar, não, mas está descansando. Amém? Glória a Jesus. Vamos ouvir o irmão Paulinho louvar o Senhor.